Chamado por Deus. Chamado por Deus é um privilégio, viu? É um privilégio. Só que não é assim, de uma hora para outra, de um dia para o outro, que você vai entender o que anda acontecendo e volta contigo ali. Não, não. Leva anos e anos e anos. Né? E desde eu novinha, que acontecia assim, umas coisas comigo e eu ficava mais numa alegria, meu. Mas muito, muito, muito alegre mesmo. Né? Muito alegre. E eles tinham tanto... Por exemplo, tipo assim, fazer um chá para uma pessoa e a pessoa fica bom, né? Com um simples chazinho ali. Nossa, isso é muito gratificante. Mas me dá uma alegria, meu, mais uma alegria. Né? E isso aconteceu muito comigo, né? Há uns 40 anos atrás, por aí. Mas só que depois, com muito tempo, que eu comecei a observar mais coisas, o que andava acontecendo, o que acontece em volta de mim, né? E eu sei entender, né? Mas assim, Deus vai te lapidando, né? Te modelando, que as coisas acontecem de uma forma muito simples, sabe? As coisas muito simples, mas muito simples. Por exemplo, que nem hoje em dia, que eu já estou entendendo mais o que está acontecendo, mais ou menos, né? Eu não sei qual é o propósito de Deus comigo, mas eu acredito que seja o melhor, né? E eu fico muito alegre. Que nem, por exemplo, tem um rapaz no YouTube que eu assisto muito ele, né? Sempre gostei de assistir, acompanhar ele, sou seguidora mesmo dele, sim. Admiro muito o esforço dele, a história que ele já tem passado. Eu sempre gostei do canal dele. Aí uma vez, eu estava assistindo aí de um nada veio assim no meu sentido, falei assim, que ele ia se infartar. Aí eu falei pro meu genro e minha filha, né? Eu estava assim assistindo e eu falei assim, ele vai se infartar. Meu genro, oxe, sogra, por que tá falando isso? Não sei por quê, mas eu tô vendo que ele vai se infartar. Aí eu comecei a mandar mensagem lá no canal dele, para ele cuidar da saúde, Tudo bem, passou. Aí passando, não sei se foi uma semana, se foi duas, quando olha, ele tinha se infartado. Falei, meu Deus. Aí eu falei pra minha filha, pro meu genro, falei assim, tá vendo? Aquele moço lá que eu falei que ele ia se infartar, ele se infartou. Mas ele correu, se cuidou e deu tudo certo, né? Tudo bem. Aí, passado um tempo depois, ele apareceu com câncer. Mas assim, quando eu ouvi ele falando do diagnóstico dele, já veio na minha mente, fica em paz que vai dar tudo certo. Você vai se curar. Veio na minha mente assim, né? Aí depois ele correu para fazer a cirurgia e eu acompanhando ele direto. Aí no dia que ele foi fazer a cirurgia, aí ele mostrando o deslocamento dele, né? Pegou a aeronave para ir e chegou lá no hospital, ele mostrou lá o hospital, a clínica que ele ia fazer, um lugar muito bem arrumado, que nem parecia hospital, parecia uma suíte de um hotel de 5 estrelas, assim, sabe? E era uma equipe, acho que de uns 10 médicos que ia fazer a cirurgia, se eu não me engano, uns 10 médicos que ia acompanhar a cirurgia dele
E era uma cirurgia programada para, acho que umas 10 horas de cirurgia, né? E só que assim, meus olhos brilhavam assim, e eu dava risada, sabe? De alegria que ele ia se salvar, ia se curar, e meus olhos brilhavam assim. Nunca fiquei de mente que que ele não ia se curar. Pô, aí foi fazer a cirurgia. Uma cirurgia que era programada para 10 horas, não durou nem meia hora. Os médicos só fez abrir, tirou o negócio, jogou lá e fechou, e tá tudo certo. E ele hoje tá aí bem e salve. Dessa ele não vai ter mais, não. Se Deus quiser. Dessa ele foi curado. E eu tenho tanta vontade de ver ele, assim, conhecer ele pessoalmente, dar um abraço assim, bem apertado, bem carinhoso, sabe? É que eu não posso falar assim, o nome dele, né? Eu não tenho o direito de ficar citando o nome de ninguém, né? Mas acho que muita gente conhece ele aí. Hoje ele estava... Ele é moreno, tá? Ele hoje está com seus 32 anos, 33 anos por aí. E ele é uma pessoa que tem uma história muito bonita. E sempre acompanhei ele com sinceridade. Assim. Ele é palestrante também. Além de um grande empresário, ele é palestrante. Mas assim, enfim, Deus me mostra e me prova. Eu acredito que é para não ficar com dúvida, eu não ter dúvida, né? Mas também, gente, eu tenho que andar na linha ali, entendeu? Na linha. E minha visão é outra, assim, de enxergar as coisas, né, relacionadas a Deus. E hoje eu já nem vou na igreja, porque eu vejo o desalinhamento, sabe? O desalinhamento com Deus é muito grande. Então, eu fico olhando assim, porque hoje as pessoas querem engajamento, pregar engajamento, não a palavra de Deus, assim, né? Mas tudo bem, cada um tem a sua vida, faça lá dela o que quiser. Não é o meu caso. Eu respeito, né? Mas quando você é escolhido por Deus, você tem muito privilégio. Muito. E agradeça a Deus se você for um escolhido, né? Mas é um processo longo, gente, sabe? Olha aí, eu passo, prova, vai por cima de prova. Prova por cima de prova, sabe? Prova por cima de prova. Mas é aquilo, ninguém se meta comigo não, que ele sofre, sabe? E nem é que Deus é vingativo, não. Deus não é vingativo, mas ele cuida das pessoas que ele escolhe. Deus cuida de todos nós, né? Deus cuida de todos nós. E principalmente da pessoa que ele escolhe. É diferenciado, tá? É diferenciado. Por exemplo, hoje você chegar, ficar me criticando, não precisa me criticar por ver ou escutar, não. Deus escuta, Deus não dorme. E você é punido por isso. Você pode ficar doente, você ou alguém de sua família, alguém que você goste. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom, gente? Mas você tem uma proteção divina do Divino Espírito Santo, meu, muito forte. E vou igualmente, ó, a aprovação mais recente que eu tive há poucos dias. Deus apareceu para mim à noite no ataque espiritual. Deus apareceu. E aí, eu não soube explicar de manhã, mas acredito com alegria, mas muito alegre, né? E aí eu não soube explicar pro meu filho e pro meu irmão. Aí passou uns 2 meses, abriu um buraco no céu aqui, no interior de São Paulo, mas foi igualzinho do que Deus apareceu para mim. Aí mostrei para os meninos, eles só falei assim, ó, eu não soube explicar, mas aqui, ó, a explicação tá aqui. E foi muito gratificante, tá bom? E esse canal é um canal para quem acredita em Deus, tá bom, gente? Isso pode acontecer comigo, com você, que não acredita em Deus. Mas não acredita não, e pode acontecer tudo em sua vida, tá bom? Beijo aí, fica com Deus aí.